Quando nós falamos sobre planejamento estratégico, né, qual que é a importância do planejamento estratégico dentro da organização, dentro da vida das pessoas? O grande intuito, né, de estratégia, o que é estratégia? Pense que todas as pessoas, todas as empresas, elas estão em um ponto A, né? E qual que é o principal objetivo das empresas e das pessoas? É chegar até um ponto B, ou talvez aí um ponto C, um ponto D e por aí mais. Mas primeiro eles querem sair de um ponto A para chegar até um ponto B. Esse é o objetivo principal das pessoas e das organizações. Todos nós pensamos assim, todos nós queremos agir assim. O grande foco é, mas como que nós podemos sair do ponto A e chegar até o ponto B, né? Sendo que eu tenho que também buscar uma evolução. Como que isso acontece? Aí a gente tem a estratégia. A estratégia é pensar no como eu chego até o ponto do ponto A até o ponto B. Esse é um conceito bem básico para a gente poder entender o que é a estratégia, né? A estratégia ela definir as ações, as metas, os requisitos necessários para que a gente possa chegar no ponto B. Então, como nós sairmos do ponto A e chegaremos no ponto B? Simples assim. O grande X da questão que nós podemos analisar, e quando a gente vem em planejamento estratégico, né? Por que a gente faz planejamento? Quando eu falo para você que a estratégia consiste em descobrir como que eu vou chegar do ponto A para o ponto B, quais recursos eu vou estar utilizando do ponto A para o ponto B, eu simplesmente estou elencando, como por exemplo, suponhamos que eu queira sair da minha casa, né, eu estou aqui na minha casa, e eu quero chegar até o meu trabalho. Esse é o meu ponto B. Bem simples para a gente poder entender. Esse é meu ponto A do ponto B. Eu quero chegar até lá. O que eu preciso definir primeiro? Eu preciso definir qual que é a rota que eu vou estar pegando. Né? O que eu preciso fazer para chegar lá? Como que eu chego do ponto A do ponto B? Pegando o meu veículo, pegando a condução e indo. Só que mais do que isso, quando eu vou para o planejamento, eu tenho que elencar tudo que está em volta da minha estratégia, tudo que eu tenho que preciso de recursos e cada ideia desses recursos para que eu consiga chegar até lá. E eu posso fazer isso de forma macro ou eu posso fazer isso de forma micro. De forma macro, eu preciso, por exemplo, definir a rota, né, que eu vou estar utilizando para chegar até o meu trabalho. Qual veículo eu posso estar utilizando, imaginando que eu posso ter vários tipos de veículos ou condições. Eu posso utilizar um veículo próprio, eu posso pedir um Uber, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de metrô, de trem, não importa qual seja, eu posso definir também os horários, qual que é o horário que eu vou ter que sair e qual que eu vou sair daqui. E percebe-se, né, e perceba que, dependendo do como eu escolho algo, o meu planejamento ele precisa ser refeito. Olha só que interessante, isso é muito interessante para a gente fazer essa nossa analogia. Imagine que eu decida sair de casa de ônibus. O horário ele vai ser completamente diferente se eu decidir sair de carro próprio, ou se eu decidir pegar um Uber, ou se eu decidir pegar um metrô, né? O que eu defino, né? Essa tangente aqui, essa coisa que eu defino aqui, como que eu vou chegar até lá, altera a forma qual que é o horário que eu tenho que sair de casa, o horário previsto que eu vou estar chegando também, bem como a rota, né? Se eu escolho ir de carro próprio, eu vou ter uma rota que eu posso estar escolhendo para chegar até lá. Se eu digo que eu vou de trem, de metrô, eu vou ter uma outra rota para chegar até lá, vou ter que às vezes andar a pé e tudo mais. Então veja como... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no Então, site. veja como
quando eu decido o que fazer, eu decido como que eu chego, né? Eu preciso entender como que eu vou chegar e eu vou definir o que eu preciso, né? O que eu preciso para poder chegar até lá. Aí eu tenho um planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico é a soma do como fazer com o que fazer para que eu possa chegar até o objetivo que eu elenquei. Se eu pego uma empresa, por exemplo, que a empresa diz, olha, eu quero aumentar o meu faturamento, hoje eu faturo 10 mil reais, eu quero passar a faturar 100 mil reais. Esse é o meu ponto B, esse é o meu objetivo máximo. Como que eu vou chegar até lá? É a minha estratégia. Né? Olha, eu vou chegar até lá aumentando, por exemplo, a quantidade de clientes, eu vou chegar até lá aumentando o valor do ticket médio, eu vou chegar até lá diminuindo custos. Essa é a minha estratégia. Agora, o que eu preciso para conseguir fazer essa estratégia? Né? Quais são os fatores, quais são os recursos, quais são as nuances disso dentro do planejamento estratégico? Ele é muito importante porque ele guia, ele vai ser um norte, ele vai falar, olha, para você poder aumentar o número de clientes, por exemplo, você quer aumentar o número de clientes para você poder faturar 100 mil. Show de bola! Para você poder faturar, pensa só, que se eu quero faturar mais dinheiro, eu preciso atrair mais clientes, eu preciso investir mais em marketing, eu preciso treinar mais minha equipe de venda, eu preciso revitalizar os meus produtos, eu preciso deixar as coisas mais atrativas. Então, dessa forma, eu consigo ter a previsibilidade e também entender que para que eu chegue no ponto B, eu tenho o como que eu posso chegar, mas eu também tenho o que muito bem definido. E eu também tenho a outra pergunta que a gente pode sempre se fazer quando a gente define se uma estratégia é boa, é o porquê. Né? Por quê? Por que a gente vai fazer essa estratégia? Por que eu quero passar de faturar 10 mil para chegar em 100 mil? Porque eu quero crescimento. Pense que o planejamento estratégico ele vai nortear toda a organização. Se a organização não entende bem o porquê que eu quero chegar até lá, o planejamento estratégico ele não vai ser bem conquistado, ele não vai ser bem realizado pela equipe que vai estar realizando. Porque se eu estou falando de administração de empresa, diferentemente da minha questão pessoal, ou até pessoal, imagine só uma analogia aqui, que eu decido sair de casa para ir para o cinema. Eu e minha esposa falamos assim, olha, vamos ir para o cinema? Vamos. E eu decido que eu vou de Uber e defino o horário que a gente vai sair. E de repente ela fala assim, eu não concordo em ir de Uber, eu prefiro ir de carro próprio. Todo o meu planejamento, ele vai ser colocado em xeque, ele pode ser alterado porque ela não concordou em ir de Uber. E aí eu posso perguntar, mas isso é muito simples, é só uma discussão, sim, mas olha como que empecilha, porque talvez se eu for de Uber, eu tenho maior disponibilidade às vezes para ingerir bebida alcoólica, para fazer certas coisas. É claro que isso dificulta um pouco ali a minha rotina na volta para casa, mas isso aí é outra questão que eu posso estar pensando, e isso talvez eu não passei para ela. Eu não disse o porquê que eu prefiro ir de Uber, e ela também não disse o porquê que ela prefere ir de veículo próprio. E isso faz com que o planejamento ele tenha duas vertentes, ele tem duas visões diferentes de pessoas muito importantes dentro do planejamento. Então, dessa forma, quando eu defino meu planejamento empresarial, eu tenho que definir muito bem o porquê que a gente vai seguir esse caminho, para que todo mundo que esteja na organização, todos os funcionários, eles sigam o mesmo caminho e entendam o porquê devem ser seguidos e completem todos os passos do planejamento. Espero que tenha entendido um pouquinho dos fundamentos de planejamento estratégico, que é e como que a gente pode pensar um pouco na estratégia. Eu te vejo na próxima aula e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!